Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Ponto Teológico. Estamos aí para mais um episódio da série Lendo e Comentando Confissões, né? Esta obra clássica de Agostinho de Hipona, esse grande teólogo aí que tanto influenciou o cristianismo, ok? E se você não é inscrito no nosso canal, convido você, se você está aqui de paraquedas, caiu nesse vídeo aqui, eu peço a você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixa eu acertar aqui a câmera, isso. Né? E se inscreva aí no nosso canal, né? Dê o like, comente, né? E se você deseja ser um apoiador, você já é um inscrito, você entende que o canal é importante, aqui abaixo no link da descrição você pode se tornar um apoiador, né? Acessando o Apoia-se, a partir de R$ 5 você pode estar abençoando esse canal, 5, 10, 15, aquilo que estiver dentro das suas condições, aquilo que Deus colocar no seu coração, né? Você pode se tornar um apoiador. Você fazendo isso, você vai ser posto no nosso grupo do WhatsApp, ok? Onde a gente tem trocado figurinhas ali. Se você se mantiver ativo aí mensalmente, vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores que se mantiverem ativos, né? E logo quando nós alcançarmos a meta financeira, que você vai ver quando você entrar lá no link do Apoia-se, ok? Vamos começar aqui, né? Continuar na nossa meditação. Hoje é a aula 9, né? Nós estamos no livro 1, ainda meditando, né? Sobre o verso 15 e 16 vamos falar hoje. Agostinho de Hipona ainda descrevendo ali, confessando ali suas impressões na sua tenra infância. E diz assim: será que existem, Senhor, homens de espírito tão grande que se agarrem a ti com um sentimento tão intenso? Pois há uma espécie de estupidez que é de certo modo capaz disso. Mas será que existem mesmo pessoas que, agarrando-se devotamente a ti, sejam dotadas de um espírito tão grande que as leve a pensar de maneira tão leviana das rodas e chicotes e outros castigos, contra as quais em todas as partes do mundo os homens apelam a ti com extremo pavor, e zombar daqueles por quem eles são amargamente temidos, tal como nossos pais se riam das torturas que sofrimos na meninice pelas mãos dos nossos mestres? Se você está acompanhando a nossa série, você vai lembrar no último vídeo que ele descrevia as punições terríveis, né? As punições severas que as crianças, e ele também foi diferente, sofriam pelos pais e professores naquele tempo ali, há mais de 1500 anos atrás. Né? Eu até comentei, né? Ainda hoje, né? Existem aí escolas onde os professores ainda punham os alunos, só que naquele tempo, imagina, 1500 anos atrás, haviam torturas, punições severas e os pais compactuavam com isso e ajudavam a torturar as crianças. Então ele diz aqui nas suas confissões que ele lembrava disso com grande pavor. Ele ainda muito criança ficava apavorado com isso. Ele começava a invocar o nome do Senhor, a buscar Deus, a orar a Deus, pedindo para que Deus o livrasse. Olha só, ainda bem criancinha, livrasse dessas torturas, dessas punições severas dos pais, seus pais e mestres. Só lembrando que a sua mãe Mônica já era cristã, mas seu pai era pagão, nunca foi cristão. Ele diz mais aqui: pois nós não temíamos menos as nossas torturas, nem orávamos menos te pedindo para nos livrares delas. E no entanto pecávamos, escrevendo, lendo ou estudando menos do que se exigia de nós. Ou seja, ele está dizendo assim: nós éramos classificados como pecadores se nós estudássemos, lêssemos, se nós não batêssemos as metas ali como estudante, né? Os professores estavam em cima, os pais, então eram considerados pecadores, as crianças, olha só. São confissões, né? Suas impressões quando ele era criança. E diz mais assim: pois não nos faltava ao Senhor memória ou capacidade, dons que tua vontade nos concedeu em grau suficiente para a idade, mas nosso único prazer era brincar, e por isso éramos punidos por aqueles que todavia faziam a mesma coisa. Olha só, ele lamentando aqui, ele se queixando de que o que uma criança faz, gosta de fazer? Brincar. Então, muitas vezes ele desejava brincar no momento ali que os professores exigiam: vem estudar, botar para estudar. Então, eles eram punidos, apanhavam. Aí dizendo aqui: poxa, nós éramos castigados, punidos por essas pessoas, e eles fizeram a mesma coisa, como é que eles fazem isso conosco? Não, olha só. Essas coisas marcaram tanto ele que ele escreve essa obra, e ele não deixa de mencionar
nesta severidade dos professores e pais, né? Ali assim, mas o ócio dos mais velhos é denominado negócio, ou seja, não ócio. O dos meninos, sendo realmente a mesma coisa, recebe dos mais velhos punições. E ninguém tem pena nem dos meninos nem dos homens. Ou seja, ele está falando, quando um adulto, os mais velhos, precisam se recrear, precisam ter um momento de ócio, um momento onde está fazendo nada, aí ele está dizendo aqui, aí os adultos dizem que era um negócio. Não, vamos cuidar de um negócio ali. Muito interessante, está sendo muito gratificante estudar essa Confissões de Agostinho. Então ele se queixa ali, para o adulto, ócio é negócio, mas para a gente era algo terrível, pecaminoso, a gente só tomava no lombo. Olha que interessante. Pois será que alguém em sã consciência, diz ele, aprova as suas que recebi na minha meninice, porque jogando bola progredia menos estudando coisas que na idade adulta me permitiriam desempenhar um papel indecoroso? E que outra coisa fazia aquele que me surrava, ele que, derrotado em alguma discussão insignificante com seu colega docente, sentia-se mais amargurado e aflito do que eu quando era derrotado por um adversário no jogo de bola. Olha o que ele está falando aqui. Ele observava como criança seus professores numa discussão com outro professor, perdendo aquela discussão, e quem esse professor descontava, punindo, arrebentando, castigando severamente, nas crianças, nele. Olha lá, perdia uma discussão com seu colega docente e sentia-se amargurado. Se amargurado e vinha da aula, descontava nele. Ele, como criança, percebia isso. Olha só. E o verso 16 vai dizer, no entanto, em tudo isso eu pecava, Senhor. Senhor Deus, Criador e distribuidor de todas as coisas da natureza, o único soberano sobre o pecado. Eu pecava, ó Senhor, meu Deus, transgredindo as ordens de meus pais e meus mestres. Né? Ele não faz um questionamento aqui, ele faz uma afirmação. Tá, ok, eu pecava. Eu pecava porque eu ficava revoltado com essas punições e eu desobedecia mesmo. Então ele reconhece aqui, ainda que na sua eternidade ele sendo punido, sentindo a dor da punição, ele orava ao Senhor, criancinha ali, pedindo para que livrasse dessas punições, mas ele tinha consciência que ao desobedecer os seus mestres, seus pais, a autoridade sobre ele, ele pecava. Olha só. É demais aqui. Pois aquilo que eles, fosse qual fosse o motivo, queriam que eu aprendesse, eu poderia em seguida ter usado para o bem. Pois eu desobedecia não por um motivo melhor, mas pelo gosto de jogar, pelo orgulho da vitória em minhas competições, e para sentir em meus ouvidos o prazer de falsas histórias, o que me fazia querer mais. A própria curiosidade em relação aos espetáculos e disputas dos mais velhos aumentava o brilho dos meus olhos. Todavia, os que proporcionam esses espetáculos estão envolvidos numa aura de tanta honra que quase todo mundo quer o mesmo para os seus filhos. E, no entanto, os pais desejam que os filhos sejam castigados se aqueles mesmos jogos os atrasam naqueles estudos por meio dos quais gostariam que eles se apresentassem jogos similares. Ele, como criança, ele via a incoerência dos pais, dos adultos, que iam a espetáculos, que gostavam desses espetáculos, que incentivavam as crianças a participarem, a estudarem, para se tornarem pessoas assim conhecidas, participantes desses espetáculos. Mas ele diz assim, se nós nos atrasássemos, no entanto, nossos pais nos puniam, se nós nos atrasássemos para os estudos, né? Se chegássemos atrasados nos estudos por conta desses mesmos jogos. Né? Aqui não relata que tipo de jogos eram esses, né? Mas obviamente haviam naquele tempo jogos, né, que entretiam o povo. Diz aqui que ele jogava bola, né? No versículo 15 nós lemos que ele jogava bola com as crianças, ou seja, o futebol naquele tempo já existia de forma, assim, de maneira informal. Eles faziam uma bola de pano, né, como a gente era criança fazia, e ficava jogando ali com as crianças sem regra, sem alguma coisa semelhante. Então, havia muitos entretenimentos, muitos jogos, e os pais gostavam de ir, mas se os filhos se atrasassem para os estudos por conta desses jogos, tomava no lombo. Aí ele diz assim, olha só o pedido dele, olha o que ele pede para Deus, olha com compaixão, Senhor, para essas coisas. Livra-nos agora, a nós que te invocamos,
Livra também os que ainda não te invocam, para que eles possam te invocar e tu os possa libertar. Então ele termina o verso 16 aqui, fazendo uma petição a Deus. Senhor, livra-nos dessas coisas. Ele, como criança, pedia, Senhor, nos livra dessas idiosincrasias, dessas incoerências dos adultos. Eles gostam também do seu ócio, de chamando-os de negócio, mas nos pune severamente porque a gente quer jogar bola. Veja, estamos aqui ainda na infância de Agostinho. A gente vai acompanhando aí junto. Ele pede, né? Senhor, livra as crianças, né? Livra as crianças que te invocam e aqueles também que não te invocam. Ele roga ali para aqueles que não buscavam a Deus, não se voltavam para as coisas de Deus, assim como ele já desde a infância já fazia. Que a gente possa ir seguindo, refletindo. Ele está aí na fase da infância, né? Dentro em breve aí ele vai chegar aí na fase da adolescência, da sua juventude. Amém? Comente aí se você tem acompanhado, o que você está achando. Dê o like e até a próxima.